Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia a todos. E claro que a gente destaca aqui, né, os reflexos dos resultados de ontem das urnas. Tivemos eleições municipais em segundo turno em 57 cidades brasileiras, 18 delas capitais, e as principais vitórias de Bruno Covas em São Paulo, derrotando Guilherme Boulos com quase 60% dos votos válidos. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ex-prefeito, derrotou o atual prefeito Marcelo Crivella. No Recife, uma disputa entre primos de segundo grau, de um lado João Campos, de outro Marília Arraes. João Campos, do PSB, derrotou a Marília, do PT. Os resultados completos nas 57 cidades você confere no portal do Estadão, entre eles a derrota do PT, que dessa vez, pela primeira vez desde 1985, não conseguiu eleger nenhum prefeito nas capitais brasileiras. E mal acabaram as eleições de 2020, os olhos se voltam já para 2022. A vitória de Bruno Covas aqui na capital representa o cumprimento de uma das etapas do projeto presidencial do governador João Dória. O resultado também leva o prefeito a um posto de liderança nacional, o que torna mais importante a necessidade de o governador modular o discurso em direção ao centro para manter-se rumo a Brasília, né? Resultado ruim para Bolsonaro. O segundo turno consolidou o fracasso do presidente no seu primeiro teste, né, como cabo eleitoral desde que assumiu a presidência. As derrotas de Marcelo Crivella no Rio, o capitão Wagner em Fortaleza, o delegado federal Iguchi em Belém, sacramentaram o naufrágio da maioria, né, dos candidatos para quem o presidente da República pediu voto ou indicou apoio. Falando no governador João Dória, hoje no início da tarde ele deve dar uma entrevista coletiva para atualizar o Plano São Paulo, que é aquele plano de reabertura econômica diante da pandemia do coronavírus. E tem uma expectativa até de um possível aperto em algumas medidas, considerando a alta que vem ocorrendo no número de casos e de mortes em São Paulo. Se bem que nos últimos dias São Paulo voltou para a estabilidade, mas a ocupação de UTIs, que é um importante medidor, já está em mais de 60%. Medidas que podem ser anunciadas hoje, no dia seguinte à eleição, e nós vamos acompanhar, atualizar as informações para você em tempo real. O país tem 172.850 óbitos desde o início da pandemia e 8 estados estão com o número de mortes em alta, de acordo com o consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte. Outro dado importante é que hoje a farmacêutica Moderna dos Estados Unidos anunciou que a eficácia da vacina que ela está testando contra o coronavírus é de 94% e ela já pretende pedir autorização para uso emergencial da vacina nos Estados Unidos e também na Europa. O presidente Bolsonaro participa pela primeira vez hoje de uma reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Né, uma relação entre os dois países, né, sempre foi fomentada pelas presidências, né, mas nesse caso o encontro virtual acontece quase um ano depois da posse de Fernandes, em dezembro do ano passado, no Dia da Amizade argentino-brasileiro. Também ocorre após o distanciamento de Fernandes da sua vice-presidente, Cristina Kirchner, que também não é bem vista pelo presidente. No esporte, destaque para o Brasileirão e também para a Libertadores. Fim de semana foi de vários jogos antes das eleições, todos no sábado. Hoje, mais jogos importantes também. 3 paulistas foram bem, ganharam: o São Paulo, o Palmeiras e o Santos. São Paulo está a 1 ponto só do Atlético Mineiro, sendo que tem 2 jogos a menos, então tem mais partidas para realizar e pode assumir numericamente mesmo a vantagem, a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é uma semana decisiva também para clubes brasileiros que estão na Libertadores, com jogos da volta nas oitavas de final, para Santos, para Palmeiras, também para o Flamengo, o Atlético Paranaense ainda, e temos ainda esses jogos importantes para o Grêmio também. O Internacional, que ainda não fez o primeiro jogo contra o Boca Juniors, seria na semana passada em Porto Alegre, mas não foi realizado por causa da morte do Maradona. E a gente encerra falando de Seu Jorge, que participa agora em dezembro da Together Live, que é um show virtual para arrecadar fundos para ONGs apoiadas pela ONU, que vão levar água potável e saneamento básico a comunidades, isso no meio da pandemia. A coluna da Sônia Rassi hoje traz o cantor e compositor comentando também sobre a força do movimento antirracista nos Estados Unidos, onde ele mora, inclusive,
e acredita que aqui a onda foi menor porque o negro brasileiro ainda não se enxerga como povo negro. Essa entrevista na íntegra está no caderno de cultura do Estadão. Estes e outros assuntos você acompanha nesta segunda nas plataformas do Estadão. Uma ótima semana. Até!